De volta a um destaque internacional, a morte do presidente do Irã mexe com complexas sucessões políticas no país. Ebrahim Raisi, vítima de um acidente aéreo, ontem era cotado para assumir o cargo de líder religioso de uma nação na qual o islamismo tem papel preponderante, tanto na administração pública quanto no judiciário. Reportagem de Marcelo Favalli. Quem vai governar o Irã pelos próximos 50 dias é o vice, Mohammad Mokheber. Ele foi nomeado presidente interino pelo Ayatollah Ali Khamenei, quem exerce o papel de liderança religiosa e guardião da rígida pauta de costumes imposta no país desde a Revolução de 1979. Houve cerimônias de homenagem ao presidente morto ao longo do dia em praticamente todo o Irã. O luto oficial termina só sexta-feira e, a partir desta terça, começa o funeral, que inclui o cortejo do corpo até a capital Teherã, onde será sepultado. A morte do presidente mexe profundamente com a organização política iraniana. No cargo havia 3 anos, Ebrahim Raisi realizou importantes conquistas, tanto diplomáticas quanto econômicas. No governo dele, o Irã reatou relações com a Arábia Saudita, conseguiu ingresso nos BRICS, fechou acordos com a Índia, Turquia, Catar, Rússia e China, além de ampliar a relevância do país na própria região. Também estava a bordo o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, quem foi fundamental para as tais recentes alianças internacionais do Irã. O cargo será ocupado interinamente pelo negociador do programa nuclear, Ali Bagheri. A escolha do substituto é um sinal claro à comunidade internacional de que o programa de enriquecimento nuclear continuará sendo prioridade no próximo governo. As manifestações de líderes mundiais começaram assim que houve a confirmação da morte, na madrugada desta segunda-feira. Aliados como Venezuela enviaram comoventes condolências. Até o Papa Francisco mandou uma mensagem de luto em tom ecumênico. Rússia e China, parceiros estratégicos, dizem estar acompanhando de perto as investigações do acidente. A vizinha Turquia enviou equipamentos para auxiliar na perícia. A Casa Branca destoou ao dizer que Ebrahim Raisi tinha sangue nas mãos. Além dos Estados Unidos não terem relações diplomáticas com o Irã há 45 anos, americanos e israelenses são aliados históricos. Washington reforçou a tese do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de que o ataque do Hamas foi financiado pelo Irã. A acusação se baseou no fato de que a República Islâmica Iraniana realmente tem estreitas relações com grupos armados que se opõem a Israel. Considerado um político ultraconservador, Raisi foi eleito em junho de 2021, no primeiro turno de uma eleição marcada por uma taxa recorde de abstenção e pela ausência de uma oposição significativa. Sempre vestido com um turbante e um longo casaco religioso preto, o presidente morto no domingo aparecia como o mais provável sucessor do Ayatollah Khamenei. Ele era considerado um político alinhado ao rígido código de conduta imposto no país. Foi durante o governo de Ebrahim Raisi, por exemplo, que Mahsa Amini morreu na mão da polícia por não estar usando corretamente o véu exigido por lei. É o caro Marcelo Favalli aqui nos estúdios, trazendo mais informações sobre esse caso, uma grande repercussão internacional. Agora, que história é essa do Ayatollah? A gente sempre ouve falar da Revolução Islâmica de 79, você citou na reportagem. Agora, o que isso quer dizer? A partir de agora, o que deve acontecer? Bem-vindo. Obrigado, Tiago. Boa noite também a todo mundo que nos acompanha por áudio ou por vídeo. A gente tem que olhar o Irã e entender que a estrutura política não acaba no líder do executivo, que é o presidente. Acima existe uma outra esfera, que é o grande líder supremo, que também comanda a religião, assim como o judiciário, as forças armadas e o próprio executivo. Eu montei um gráfico aí para a gente entender o papel do Ayatollah. Então ele surge em 1979, depois da Revolução Islâmica, e ele passa a ser uma autoridade máxima vitalícia. O primeiro foi o Khamenei, que ficou até 1989. Depois que ele morreu, foi sucedido por... Primeiro a gente teve o Khomeini, e agora o Khamenei, que desde 89 está até a atualidade. O Ayatollah, ele está acima das Forças Armadas, ele indica os grandes generais.
acima dos imãs, que na religião islâmica, dentro da composição da República Islâmica Iraniana, é como se fossem os cardeais da Igreja Católica Apostólica Romana. Também é o Ayatollah que indica os diretores da comunicação estatal do Irã. Lembrando que no Irã a gente não tem mídias livres. O presidente não é escolhido pelo Ayatollah, e sim por uma eleição livre. Porém, ele se reporta ao Ayatollah, que também escolhe os integrantes dos altos cargos do judiciário. Agora, na reportagem também apareceu aí o Ebrahim Raisi, que é o presidente morto no final de semana, no domingo, como um provável sucessor. Como é que é escolhido o Ayatollah? Ainda fazendo uma comparação grosseira com a Igreja Católica Apostólica Romana, que os cardeais se reúnem depois da morte do Papa para indicar um deles como Papa, também acontece, salvas as devidas proporções, no Irã. Na segunda arte mostra, então, uma espécie de uma assembleia, um conselho de anciãos, tem 88 componentes e um deles é eleito, então, o Ayatollah. Muito provavelmente, já se especulava que Ebrahim Raisi fosse um desses escolhidos. O curioso é que esse conselho dos anciãos, essa assembleia que escolhe o Ayatollah, ele também tem duas funções durante o cargo do Ayatollah. Uma supervisão e também pode destituir o Ayatollah. Como é um regime relativamente novo, tem 45 anos, e nós temos apenas 2 Ayatollahs nesses 45 anos, nunca houve essa assembleia, esse conjunto de anciãos que desse uma espécie de um relatório da visão deles, como estava ou como está a administração do Ayatollah, e nenhum dos dois nunca foi destituído. E para terminar, a gente também tem essa provável sucessão dos Ayatollahs. Primeiro, o Khomeini passou o poder para o Ali Khamenei e, como eu citei, o Ebrahim Raisi seria um suposto sucessor do Ali Khamenei. Muito provavelmente, o sucessor do Ali Khamenei, que hoje está com 89 anos, é um cargo vitalício, mas ele já está no trecho final da vida, obviamente, pode ser o filho dele, Mojtaba Khamenei. Ainda é uma especulação, mas o que a gente sabe é que o Ebrahim Raisi, que estava numa lista prioritária de apostas, já não figura mais aí nesse conjunto. Então, dizer que a morte do presidente mexe com as estruturas políticas do Irã, Thiago Berraiche, não é nenhum exagero, não. E também com as estruturas religiosas, né? A gente vai continuar acompanhando. O Favale volta na programação da Jovem Pan. Bom trabalho para você.